Bom dia, pessoal. O que é isso? Pra que isso aí? Para estudar. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que está, Vinícius? Tranquilo? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Estamos aí nessa luta aí Que bom. dessas aulas à distância, mas tudo bem. Vamos tocando. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Daqui uns 3 minutos. Deixar o pessoal chegar mais. Tá? Vou mutar aqui o meu vídeo e mutar também. Bom dia, pessoal. Como é que tem passado? Gostaria que vocês, por favor, fechassem o som para a gente começar. Vamos fazer uma revisão nessa aula. E já estamos começando a gravar. E no final eu vou colocar para vocês fazer a frequência através do chat, ok? Então vamos lá. Então, vamos começar a falar essa revisão de patologia pulmonar, falando sobre as alterações circulatórias.
que elas se resumem, para a gente ser bem objetivo nas nossas lesões, embolia pulmonar, infarto pulmonar e edema pulmonar. A embolia pulmonar, embolia é a presença de um corpo estranho dentro da circulação sanguínea. Mas no pulmão, nós temos a embolia, o tromboembolismo, a embolia gordurosa, embolia gasosa e embolia amniótica. Tromboembolismo é quando você tem a liberação de um trombo, geralmente através de uma tromboflebite em membros inferiores, ou uma flebotrombose, e você tem, então, a liberação desses trombos, que pode ser pequenos fragmentos de trombo, ou grandes fragmentos de trombo, ou até mesmo o trombo inteiro, levando, às vezes, até o paciente à morte súbita, dependendo do tamanho do trombo. Ou a microtrombos, trombos menores, quer dizer, varia muito o tamanho da lesão pulmonar e vai depender, essencialmente, do tamanho do trombo. A embolia gordurosa é um tipo de embolia que você tem liberação de fragmentos de gordura, principalmente em pacientes que sofrem traumatismo com fratura de membros inferiores ou ossos longos, quase sempre ossos longos. Então, você tem essa fratura e liberação desses componentes gordurosos, gotículas de tecido gorduroso na circulação, levando, então, à embolia gordurosa. Essa embolia gordurosa ela pode ser maciça, também levando à morte, ou pode ser até uma embolia microêmbolos, que não levam, às vezes, nem se percebe. Mas quase sempre, quando é maciça, o paciente pode ser levado ao óbito. E a embolia gasosa é quando você tem presença de nitrogênio, o gás nitrogênio, é também chamado mal dos mergulhadores, em que você tem compressão quando a pessoa mergulha, compressão de sangue, e depois, quando ela volta rapidamente à superfície, você forma-se pequenos fragmentos, pequenas bolas gasosas, que vai se colocar nos pequenos vasos do pulmão. Essa embolia gasosa tem uma característica clínica quando a pessoa volta. É uma dor intensa nas articulações. E esses mergulhadores ou pessoas que têm esse tipo de lesão, de embolia, eles têm muita dor e pode matar ou não. Às vezes mata se for também uma situação muito extrema. O tratamento dessa embolia gasosa normalmente se dá através de câmara hiperbárica. Então, você coloca o paciente em câmara hiperbárica, ele volta a uma pressão muito grande, então você vai descomprimindo aos poucos aquele paciente. E na embolia amniótica, nós temos liberação de fragmentos de âmnio, né? Isso aí é na mulher grávida, que rompe, às vezes, a placenta, cai líquido amniótico na circulação, e você vai ter também esse tipo de embolia. A complicação da embolia amniótica é que, às vezes, esse líquido contém muita tromboplastina e pode provocar, além da própria embolia, alterações circulatórias, alterações de coagulação vascular. Aqui a imagem de um êmbolo, em que nós temos aqui um êmbolo na artéria pulmonar, obstruindo completamente. Esse caso aqui, praticamente, ocorreu uma morte súbita. Isso, às vezes, é frequente, ou em pacientes com tromboflebite, ou em pacientes em pós-operatório, de grandes cirurgias. Pode acontecer também em cirurgias pélvicas, você ter formação de trombos, esses trombos serem liberados e causar obstrução, provocando morte súbita. Esse tipo de trombo aqui também é o chamado trombo em célula de Montar, um trombo em célula, um trombo grande, houve uma embolia grande que obstruiu, né, a artéria pulmonar. Então, você tem, ele pega tanto a artéria pulmonar direita quanto a esquerda, e você tem, então, uma morte súbita por obstrução súbita da circulação pulmonar. Não se consegue fazer praticamente nada quando acontece isso.
Aqui é um infarto pulmonar, uma lesão de uma embolia pulmonar, também um tromboembolismo com infarto, quase sempre um infarto pulmonar. É um infarto em que você tem uma base, ele é triangular com a base periférica. É o chamado infarto vermelho, que vocês já se lembram lá da aula de necrose, que nós falamos sobre isso. O pulmão é um órgão de dupla circulação, portanto, o infarto tem esse aspecto avermelhado, que aqui, no pulmão fixado, ele fica escurecido. Aqui um trombo dentro de um ramo da artéria pulmonar que você tem aqui, da veia pulmonar, melhor dizendo, que você tem aqui um trombo obstruindo a luz desse vaso. Você vê que nitidamente é um trombo que você tem as chamadas linhas de Zahn. Isso aqui também é obstrução, o pulmão está aqui à esquerda, obstrução. As linhas de Zahn do trombo, você tem hemácias e tem fibrina. Fibrina e hemácia. Então, são as chamadas linhas de Zahn do trombo. Foi o trombo organizado que se liberou e obstruiu o vaso. Aqui, o microtrombo do pulmão, aqui o pulmão esquerdo com hemorragia. Normalmente você tem hemorragia em torno de uma área de necrose. Você tem aqui o trombo obstruindo, né, a luz do vaso. É um pequeno vaso e você tem aqui uma recanalização do trombo. Às vezes, quando você obstrui numa embolia, você tem, ele fecha completamente e depois ele vai recanalizando se o paciente não falecer. Aqui é uma imagem de uma embolia gordurosa, em que você tem vacúolos de lipídios aqui, olha, imagem negativa de lipídio, dentro da circulação, dentro dos capilares alveolares. Aqui é uma imagem de uma embolia amniótica, em que você tem fragmentos, né, da pele do feto, a escama da camada córnea do feto, e aí você faz o diagnóstico. Então, isso aqui é embolia amniótica dentro de um vaso pulmonar. Bom, a segunda alteração circulatória que nós vamos falar é sobre o edema pulmonar. Então, o edema pulmonar ele pode ser o edema cardiogênico, quando você tem insuficiência cardíaca, que pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva, que você vai ter uma transsudação, né, do plasma para dentro do alvéolo pulmonar, então você tem esse edema pulmonar cardiogênico. Ele pode ser súbito, também no caso de uma parada cardíaca, insuficiência pulmonar aguda, insuficiência cardíaca aguda, ou pode ser crônica, geralmente insuficiência cardíaca ou congestiva só do lado esquerdo, só do coração esquerdo, ou insuficiência congestiva global. Então, esse edema pulmonar, você não tem uma presença de células inflamatórias, só líquido de edema. O que caracteriza, às vezes, numa situação crônica, nesse edema pulmonar cardiogênico, é que nós temos a presença de macrófagos dentro do alvéolo, contendo hemosiderina. Esses macrófagos contendo hemosiderina, daqui a pouco eu mostro para vocês na imagem, são chamadas de células cardíacas ou macrófagos cardíacos no pulmão. Então, tem esse nome, mas, na verdade, quando você vê esses macrófagos carregados de hemosiderina dentro do alvéolo pulmonar, é um edema pulmonar crônico, né, de uma insuficiência cardíaca congestiva. Temos o segundo tipo de edema pulmonar, que se dá através do aumento da permeabilidade ao alvéolo pulmonar. É também chamado dano alveolar difuso ou síndrome da angústia respiratória aguda, SARA. Então, dano alveolar difuso ou síndrome da angústia respiratória do adulto. Essa lesão, também chamado dano pulmonar difuso, ou dano pulmonar agudo, nós temos algumas situações clínicas. Por exemplo, choque,
Esse pulmão, ou essa lesão, também foi chamada de pulmão de choque. Grandes traumas, septicemia, coagulação intravascular disseminada. Então, essa lesão, que é o dano alveolar difuso, ele difusamente envolve ambos os pulmões, e você tem lesão tanto no endotélio quanto nos pneumócitos. Então, você tem uma lesão endotelial, com necrose do endotélio, lá do capilar alveolar, e também tem lesões de pneumócitos, principalmente pneumócitos 1. Então, você tem essa lesão inicial, dada por choque, você vai ter uma reação inflamatória, a primeira fase, uma reação inflamatória, que é chamada fase exudativa, em que você tem exudação neutrofílica dentro do alvéolo, e você também tem fragmentos, restos celulares, debris celulares, tanto do pneumócito quanto do endotélio. Então, a primeira fase, que é exudativa, leva de 3 a 4 dias. A segunda fase proliferativa, quando começa a proliferação, a tentativa de regenerar o pulmão, com proliferação de pneumócitos 2, tentando reparar e tentando recobrir aquele alvéolo. É no final da primeira semana, até o final da primeira semana. Caso o paciente evolua mal, você não melhore aquela condição clínica do paciente, ele pode avançar para uma fase fibrótica, que leva do início, cerca de 3 a 4 semanas após o início. Então, esse dano alveolar difuso é uma lesão no alvéolo, em que você tem lesão tanto no endotélio quanto no pneumócito, principalmente pneumócito 1. Aqui é uma imagem do edema cardiogênico. Você tem um transsudato, você não tem células inflamatórias, tem uma congestão dos capilares alveolares. Então, você tem a transsudação. Isso aqui é uma situação mais recente. Se a coisa persistir, não melhorar, você continua com a congestão dos capilares alveolares, continua a transsudação e começa, então, a aparecer essas células aqui, que são os macrófagos alveolares, macrófagos residentes, fagocitando hemosiderina. Essas são as chamadas células cardíacas, ou macrófagos cardíacos, da insuficiência cardíaca congestiva. Então, toda vez que você tem um pulmão com esses macrófagos, significa insuficiência cardíaca congestiva. No caso do dano alveolar difuso, você tem tanto a lesão no pneumócito, quanto você tem também a lesão no endotélio. Então, essa aqui é uma fase exudativa, que você tem a fragmentação daquelas células, necrose de pneumócito, necrose de endotélio e transsudação aqui na luz. Essa transsudação, essa mistura, forma, então, recobre o interior do alvéolo com um material eosinófilo que é chamado de membrana hialina. Então, essa membrana hialina é a lesão característica na fase exudativa do dano alveolar difuso, que nós já falamos aí. Existe uma lesão semelhante a essa, na criança, que é a síndrome da membrana hialina, que tem um aspecto microscópico semelhante a esse aqui, com esse material eosinófilo hialino recobrindo o alvéolo. Na criança, ou no recém-nato prematuro, como você tem pouco surfactante, você vai ter deficiência de surfactante, não vai expandir os alvéolos, vai haver também necrose, então você vai ter essa lesão chamada membrana hialina, que não tem nada a ver com esse aqui. Na verdade, no recém-nato prematuro, isso aqui é por deficiência de surfactante. Você não tem ainda o pneumócito 2 para produzir o surfactante. O pulmão não está maduro. É a chamada síndrome da membrana hialina. O aspecto microscópico é semelhante, mas não tem a reação inflamatória. Vamos passar agora a falar sobre alterações chamadas DPOC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas.
Essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas são doenças que obstruem o fluxo aéreo normal do pulmão. Então, nós temos essas 4 aqui, que são consideradas enfisema, bronquite crônica, asma brônquica e bronquiectasia. Enfisema. O enfisema é uma lesão que ocorre na árvore distal do pulmão, portanto, a partir dos bronquíolos terminais. Pode envolver bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório. Então, é uma lesão, existe uma dilatação permanente por lesão dos bronquíolos terminais ou respiratórios do pulmão, levando, então, à dilatação dos alvéolos com fragmentação da parede. Forma-se, então, pequenas bolhas, são chamadas de enfisemas. Em segundo lugar, bronquite crônica. Bronquite crônica, ela é típica dos fumantes. Então, é uma lesão inflamatória crônica do pulmão, em que você tem uma infiltração inflamatória da parede do brônquio, dado por cigarro. O diagnóstico da bronquite crônica é um diagnóstico mais clínico do que anatomopatológico. Então, bronquite crônica, o diagnóstico clínico é tosse produtiva por 3 meses, às vezes pouco produtiva, geralmente no período matinal, durante 2 anos consecutivos. Então, tosse produtiva por 3 meses, durante 2 anos consecutivos. Então, esse é o diagnóstico da bronquite crônica, geralmente relacionado com cigarro, com tabagismo. A asma brônquica. A asma brônquica é normalmente uma lesão em que você tem muita produção de muco e você também tem uma constricção da musculatura lisa do brônquio. Então, você tem esse excesso de muco e você tem também constricção da musculatura lisa. Normalmente, a asma ela é uma doença de hipersensibilidade, alérgica, portanto, e hipersensibilidade do tipo 1. Então, você vai ter liberação de histamina naquela região e você vai produzir, então, uma dilatação vascular, secreção excessiva de muco e constricção da musculatura brônquica, levando, então, à asma brônquica. E a bronquiectasia. Bronquiectasia, o nome está dizendo, ectasia, dilatação dos brônquios. Então, é uma dilatação permanente dos brônquios, dado por processo inflamatório com destruição dos brônquios. A bronquite crônica, depois de muito tempo, pode levar à bronquiectasia. Mas a bronquiectasia, na verdade, é uma inflamação da parede brônquia, dada por várias situações, também através do tabagismo, levando, então, à dilatação permanente da luz brônquia com destruição da parede. Os enfisemas, eles são classificados em enfisema centreacinar, também chamado centrolobular. O que é isso? Nesse caso aqui, você vai ter a destruição da parede do bronquíolo terminal ou bronquíolo respiratório. Então, você vai ter a dilatação da parede daquele bronquíolo, daquele segmento bronquiolar. O centreacinar, ele é típico do fumante. O cigarro, ele induz uma reação inflamatória da parede do bronquíolo, levando, então, à liberação de enzimas, principalmente as hidrolases e principalmente a elastina, que é uma hidrolase. Essa elastina, então, vai destruir a fibra elástica da parede bronquiolar, levando, então, à dilatação. Então, o enfisema centreacinar, tipicamente, ele é associado ao cigarro. Esse enfisema centreacinar, também chamado centrolobular, dependendo se vai envolver o ácido, isto é, o bronquíolo respiratório, ou logo, como um todo, o bronquíolo terminal. Então, ele é diretamente relacionado ao tabagismo e ocorre mais nas porções superiores do pulmão. O enfisema panacinar, também chamado panlobular, é quando você tem destruição tanto do ácido quanto do lóbulo.
Então, você vai ter uma dilatação em todo o sistema dos bronquíolos terminais e respiratórios. Esse enfisema panacinar, o panlobular, ele está relacionado com a deficiência de alfa-1 antitripsina. É também uma enzima que impede que a elastase haja lá no pulmão. Então, quando você tem deficiência dessa enzima, que é uma antiprotease, ela combate a elastina, ou elastase, então você vai ter destruição da fibra elástica e vai formar esse enfisema panlobular ou panacinar. Esse enfisema aqui, diferentemente do centro-acinar, ele ocorre mais nas porções inferiores do pulmão, mais nos lobos inferiores. Então, centro-acinar, lobos superiores, panacinar, lobos inferiores. O enfisema acinar distal ou paraseptal é um enfisema também relacionado ao tabagismo e ele vai acometer mais as porções distais do pulmão. Normalmente, esse enfisema ele forma bolhas subpleurais e também está relacionado com o cigarro. Esse aqui, então, esse é muito comum em jovem. Então, forma-se bolhas subpleurais, às vezes muito grandes, que pode se romper e levando a situações clínicas Bom, vamos daqui a pouco a gente fala aqui. E o enfisema irregular, também chamado paracicatricial, isso aqui é com pneumotórax espontâneo, o acinar distal, desculpem, eu fugi um pouquinho aqui. E o enfisema irregular ou paracicatricial é um enfisema que ele ocorre em áreas de cicatrizes pulmonares. Então, também, esse aqui também pode eventualmente formar bolhas se for periférico, mas geralmente são áreas de cicatrizes, às vezes tuberculoses curadas, que dá cicatriz, forma-se então esse enfisema irregular ou paracicatricial. Aqui o enfisema centroacinar em lobo superior do pulmão. Então, eles têm o mesmo padrão, que é a dilatação permanente dos alvéolos por destruição da parede. Aqui um enfisema também que você quase não percebe, muito pouco, mas também é um pulmão enfisematório. Aqui um enfisema bolhoso, o acinar distal, formando bolhas periféricas. Essas bolhas podem se romper, levando o paciente a um pneumotórax espontâneo. Isso aqui é uma imagem de necrópsia, com essas bolhas aqui, em todos os dois pulmões. Aqui uma imagem microscópica de um enfisema. A gente tem que diferenciar, às vezes, na patologia, se é uma hiperdistensão alveolar ou se é realmente um enfisema. Então, o que a gente vai ver é a destruição dos alvéolos para diferenciar um do outro. Na hiperdistensão alveolar, você tem os bronquíolos preservados. No enfisema, não, eles estão destruídos. Aqui uma imagem de uma bronquite crônica. Aqui você tem um infiltrado inflamatório da parede brônquica, com congestão, com hiperemia dos vasos. E aqui você tem uma certa descamação dessas células ciliadas brônquias para dentro da luz do bronco. Então, isso aqui é um caso de bronquite crônica necropsiado que surgiu com essa imagem. Asma brônquica, você tem uma hiperdistensão do pulmão, fica geralmente os alvéolos ficam com volume residual muito aumentado, quase sempre por obstrução da luz dos brônquios. Então, você tem um pulmão muito leve e pulmão com grande quantidade de ar. Aqui você tem também um exemplo de uma asma brônquica, de uma necrópsia, uma asma brônquica, pulmão muito leve, e você tem quase sempre o quê? Excesso de muco dentro da luz brônquica, produz muco em excesso. Às vezes, o muco é tão intenso que o paciente, às vezes, costuma, quando tosse, expelir esses moldes de muco. Vocês veem nitidamente aqui
a árvore brônquica, representada aqui nesse molde mucoso expulso através de tosse. Bom, a bronquiectasia. Então, a bronquiectasia é uma dilatação permanente, né, dos brônquios com destruição da parede, também, às vezes, relacionada com cigarro. Então, a bronquiectasia, existe uma inflamação com destruição permanente dos brônquios. Como é que a gente vai ver a bronquiectasia? Normalmente, os brônquios não aparecem dilatados na periferia do pulmão. Então, nós vamos ver aqui essa imagem, os brônquios dilatados, chegando quase à pleura. Então, quando você tem dilatação dos brônquios chegando quase junto à pleura, então tem um diagnóstico macroscópico de bronquiectasia. Essa dilatação dos brônquios pode levar a infecções bacterianas, reações inflamatórias e formação de abscessos aqui nessa região periférica do pulmão. Então, bronquiectásico, às vezes, quase sempre, os brônquios dilatados estão com inflamação e infecção bacteriana. Esse paciente ele tem um hálito pútrido quando ele está com infecção bacteriana desses brônquios dilatados. Aqui uma imagem de um bronquiectásico com a destruição da parede do brônquio, reação inflamatória e presença de pus na luz do brônquio. Bom, vamos falar agora sobre pneumonias. Pneumonia significa inflamação dos pulmões, né? Então, nós dividimos as pneumonias em 3 grandes grupos. Você pode classificá-las clinicamente como pneumonias da comunidade e pneumonias hospitalares, do ponto de vista clínico. Mas nós dividimos, do ponto de vista anatomopatológico, de acordo com a área lesada. Então, nós dividimos em broncopneumonias, quando você tem dilatação, tem inflamação das árvores mais periféricas do pulmão. Então, a broncopneumonia ocorre a partir do bronquíolo terminal, envolvendo o lóbulo pulmonar e o ácido pulmonar. Então, broncopneumonia, lesão na árvore respiratória distal. Pneumonia lobar é um tipo de pneumonia que envolve só um lobo pulmonar, diferentemente da broncopneumonia. A pneumonia lobar, ela ocorre principalmente pelos Streptococcus pneumoniae ou pela Klebsiella pneumoniae. São duas bactérias que desenvolvem a pneumonia lobar. Tem esse nome por quê? Porque só envolve um lobo, o outro lobo fica preservado. Essa pneumonia lobar, ela tem 4 fases distintas. A primeira delas é a fase de congestão. Você tem uma intensa congestão vascular com muito pneumococo e reação inflamatória. A segunda fase é a fase de hepatização vermelha, em que você tem muita inflamação e você também tem grande congestão vascular e presença de grande quantidade de bactérias. A terceira fase é hepatização cinzenta, em que você tem menos bactérias, menos congestão e mais presença de macrófagos e de neutrófilos. E a quarta fase, que é a chamada fase de resolução ou cura. Então, vamos repetir. Fase de congestão, primeira fase. Segunda, hepatização vermelha. Terceira, hepatização cinzenta. E quarta fase, resolução. Tem esse nome de hepatização, por quê? Porque o pulmão fica com a consistência de fígado. Daí o nome de hepatização. Então, essa pneumonia lobar é diferente porque ela ocorre envolvendo todo um lobo e não lóbulos pulmonares, como na broncopneumonia. E, finalmente, a pneumonia intersticial. Essa pneumonia vai ocorrer no interstício pulmonar. Quase sempre ela é relacionada com infecções virais, principalmente o vírus da influenza. Então, quando você tem inflamação por vírus, quase sempre tem um padrão intersticial. Ele não costuma envolver, né, os lóbulos
lá na luz dos alvéolos, nem nos bronquíolos terminais. Então, essa pneumonia intersticial, ela pode se complicar, eventualmente, com uma infecção bacteriana e pode, de uma intersticial, nós podemos ter a presença ou o aparecimento de uma broncopneumonia. Então, a intersticial é causada por vírus, mas pode se complicar com a broncopneumonia ou pneumonia bacteriana. Aqui uma imagem de uma broncopneumonia, que vocês estão vendo, o pulmão é intensamente congesto, pesado, avermelhado, e tem essas áreas aqui esbranquiçadas, que é a consolidação pneumônica. Então, como é que acontece a broncopneumonia? Ela é focal, ela pega em focos. Ela vai, inicialmente, envolvendo ou lóbulos pulmonares ou ácidos pulmonares, vai se coalescendo, ela vai se juntando e formando áreas maiores. Então, tudo isso aqui mais claro são áreas consolidadas da broncopneumonia, áreas de inflamação. Aqui é uma imagem do pulmão fixado de uma broncopneumonia. Então, você tem esse aqui é o pulmão que estaria avermelhado, depois de fixado, e aqui essas áreas mais claras, áreas de consolidação pneumônica da broncopneumonia. Ela pode se coalescendo e pode formar, então, essas grandes áreas pneumônicas. Aqui é um exemplo de pneumonia lobar. Vocês veem esse lobo à direita, comprometido, e esse lobo aqui à esquerda, normal. Então, essa é a característica da pneumonia lobar, envolvimento só de um lobo. Você pode, como eu falei a vocês, pode se dar pelo pneumococo, ou Streptococcus pneumoniae, também chamado, ou a Klebsiella pneumoniae. Qual é a diferença? A Klebsiella, essa bactéria, ela produz uma camada de muco externamente. Então, quando você faz o corte no pulmão de pneumonia lobar por Klebsiella, o pulmão fica meio gelatinoso. Quando você faz um corte do pulmão com a pneumonia lobar, consequente ao Streptococcus pneumoniae, você não tem esse aspecto gelatinoso do pulmão. Aqui um outro aspecto de uma pneumonia lobar, todo o lobo envolvido, essa porção aqui, e esse aqui, outro lobo normal. Essa fase aqui é a fase de hepatização cinzenta. Você vê que a pneumonia ela está toda com aspecto acinzentado. É o nome de hepatização cinzenta. Toda pneumonia, seja ela broncopneumonia ou pneumonia lobar, ela sempre leva como consequência o aparecimento de uma pleurite. Então, você pode ter uma pleurite focal, pode ter uma pleurite envolvendo quase toda a pleura, e quase sempre você tem uma reação inflamatória. Então, o que dói, às vezes, numa pneumonia, não é o próprio pulmão, mas é a pleura. Então, a pleura que dá dor pleurítica. Então, você tem a dor da pleura, consequente à pneumonia. Então, toda pneumonia sempre tem um certo grau de pleurite. Se isso aqui for uma pneumonia causada com a bactéria piogênica, por exemplo, o Staphylococcus, ela pode provocar, então, um derrame pleural piogênico, que é o chamado empiema pulmonar. Vou voltar aqui. Então, isso aqui é uma pleurite aguda que pode se transformar no empiema pulmonar. O empiema pulmonar é uma coleção localizada de pus na pleura, empiema pleural, desculpe. Empiema pleural. É uma coleção localizada de pus na pleura. Então, você tem um bloqueio desse pus por fibrina. Se você não tiver fibrina, você tem, então, o chamado piotórax. No piotórax, aquele pus se movimenta livremente na pleura. No empiema, não. Ele fica bloqueado. Então, empiema, pus na pleura, com áreas de bloqueio.
Aqui uma pneumonia levando a um abscesso pulmonar. Então, uma pneumonia, por exemplo, estafilocócica, que é uma pneumonia, o estafilococcus é um germe piogênico, pode formar pus, destruir o pulmão, levando então ao aparecimento de abscesso. Aqui nós temos 2 abscessos nessa imagem, aqui e aqui embaixo também. E vocês veem a imagem da pneumonia aqui. Ó. Essas imagens mais claras é da broncopneumonia. Várias áreas de broncopneumonia. Aqui uma pneumonia lobar, em que você tem à direita o pulmão normal e à esquerda o pulmão comprometido com a reação inflamatória. Então, a pneumonia lobar, ela distingue bem uma área lesada de outra área não lesada. Aqui, uma broncopneumonia, em que você tem inflamação nos alvéolos, lá nos bronquíolos terminais, e áreas normais. O problema é a disseminação. Como é que ela se faz? Os alvéolos entre eles têm comunicação, são chamados poros de Kohn. Então, esses poros de Kohn, quando você inflama um determinado lóbulo ou ácido pulmonar, você pode disseminar para outros alvéolos e outros ácidos. Então, assim, a broncopneumonia vai se disseminando, vai se coalescendo, vai se juntando. Mas, normalmente, a broncopneumonia é também chamada pneumonia lobular, por isso, porque ela envolve o lóbulo pulmonar. Aqui um aspecto da pneumonia, uma pneumonia bem intensa, muitos neutrófilos, alguns macrófagos, intensa congestão vascular. Uma pneumonia também extensa, e quando você vê, às vezes, o patologista vê, no caso de uma necrópsia, uma pneumonia desse tipo aqui, uma broncopneumonia com hemorragia, quase sempre a gente pensa numa pneumonia por Staphylococcus aureus, porque ele, além de destruir o pulmão, ele também tem muita hemorragia por destruição da parede alveolar. Aqui uma pneumonia formando aqui com presença de bactérias e colônias bacterianas. Essas áreas mais escuras aqui são colônias bacterianas. Aqui, uma broncopneumonia por fungo, que também pode acontecer, bactérias ou fungos. Aqui, um abscesso pulmonar, em que você tem uma lesão destrutiva do pulmão. Quase sempre o abscesso ele costuma, às vezes, formar uma cápsula fibrosa em torno. Aqui está a pleura, um abscesso pulmonar. Professor? Oi? Que tem umas perguntas no chat, não sei se você está vendo. O pessoal já mandou, tem. No final eu vou responder, tá ok? Pode ser? Show. Aí eu vou responder cada uma das perguntas de vocês, tá? Obrigado. Vamos lá continuar. Pessoal, isso aqui é a tuberculose. A tuberculose primária do pulmão, que também, na verdade, a tuberculose é uma broncopneumonia. Aqui a tuberculose primária, não sei se vocês se lembram, é o complexo primário de Ghon. Vou só recordar isso aqui, nós já vimos isso no quarto período. Aqui o nódulo de Ghon, nódulo periférico subpleural, e aqui é a linfadenite, então formando o complexo primário de Ghon. Na tuberculose secundária, geralmente ela começa nos ápices pulmonares, dando lesões destrutivas no pulmão, tanto pode ser a secundária de reinfecção, quanto de reativação daquele nódulo primário. Então, você tem destruição do parênquima pulmonar, formando, então, essas lesões que são as cavernas, lesões cavitárias, aqui em cima, na porção superior. E essas lesões podem se disseminar para outros locais do pulmão, através da chamada via canalicular. Então, essa via, através de via brônquica ou bronquiolar, pode envolver outras porções do pulmão, destruindo o pulmão. Então, isso aqui é a tuberculose secundária cavitária, que também é uma forma de broncopneumonia. Vocês estão vendo aqui aquela forma como se fosse uma broncopneumonia. É uma broncopneumonia crônica, não é aguda, como nas bacterianas normais. Aqui uma tuberculose miliar,
que é uma outra forma de tuberculose, por disseminação sanguínea. Então, nós temos pequenos pontos aqui de consolidação pneumônica da tuberculose, com necrose caseosa. Chama-se tuberculose miliar porque são semelhantes a pequenos milhos ou milhetes. Aqui o aspecto microscópico da tuberculose, o granuloma da tuberculose, vocês já viram isso, é formado, esse granuloma, por uma célula gigante multinucleada de Langhans, em torno dela células epitelioides e mais externamente presença de linfócitos. Então, linfócitos, células epitelioides e células gigantes de Langhans formam o granuloma da tuberculose, que é a lesão básica da tuberculose. Temos também a necrose caseosa, aqui a lesão granulomatosa, e a necrose caseosa acima e à direita. É importante dizer o seguinte, se você tiver um paciente com muita lesão destrutiva no pulmão por necrose caseosa, esse paciente tem uma baixa imunidade. É a chamada lesão exudativa ou tuberculose necrotizante. Se você tem muita proliferação celular, com formação de granulomas, então o paciente tem uma boa imunidade. É a chamada tuberculose produtiva, está produzindo células. Então, muita necrose, baixa imunidade. Muita proliferação celular, boa imunidade. Aqui uma pneumonia intersticial, ela ocorre no interstício, nos septos pulmonares. Então, isso aqui você tem quase sempre a presença de linfócitos. Essa pneumonia intersticial, ela pode se complicar com uma pneumonia bacteriana. Alguns tipos de vírus dão pneumonias com lesões mais definidas. Por exemplo, esse aqui é a pneumonia pelo citomegalovírus. Vocês veem aqui a inclusão viral dentro do núcleo do macrófago, da célula, tanto do macrófago como também do pneumócito. Então, isso aqui é pneumonia pelo citomegalovírus. Essa aqui é a pneumonia pelo vírus do sarampo. Vocês têm aqui uma inclusão viral. Você tem uma proliferação dessas células multinucleadas. As neoplasias pulmonares são essas aí. Carcinoma epidermoide espinocelular, adenocarcinoma, carcinoma de grandes células, carcinoma de células pequenas e tumor carcinoide. Então, o carcinoma epidermoide espinocelular é o tumor mais comum, a neoplasia mais comum no pulmão em homens. Esse carcinoma espinocelular, também chamado de células escamosas, ele está intimamente relacionado com o tabagismo. Então, esse tumor é um tumor que ele ocorre nas regiões mais centrais do pulmão, próximo ao hilo pulmonar, nos brônquios maiores, nos brônquios fontes ou segmentares. Então, esse carcinoma ele é diretamente relacionado com o tabagismo. Ele, para aparecer, ele tem sempre aquela evolução. Ele tem uma metaplasia escamosa, você se lembra disso? O epitélio brônquico se transforma na metaplasia escamosa, depois uma displasia, depois um carcinoma epidermoide in situ e depois o epidermoide espinocelular invasor. Então, ele tem uma evolução bem definida, mas sempre consequente ao tabaco, ao tabagismo. O adenocarcinoma, que antigamente era chamado de bronquíolo alveolar, é um tumor que ele ocorre mais na periferia do pulmão. Ele pode se dar de uma maneira, o adenocarcinoma in situ, quer dizer, dentro, revestindo o alvéolo e os bronquíolos, ou invasor. Esse adenocarcinoma ele é mais comum em pessoas idosas, independente da idade, e dá, às vezes, uma clínica semelhante a uma pneumonia, uma broncopneumonia, inclusive no raio-x, confundindo, às vezes, com uma broncopneumonia. Mas é um adenocarcinoma, ocorrendo mais nas regiões periféricas do pulmão.
O carcinoma de grandes células e carcinoma de pequenas células, ou células pequenas. São dois tumores altamente malignos, dão metástase precoces. Esses tumores são caracterizados por infiltração na parede dos brônquios. Eles não obstruem a luz, principalmente de pequenas células. Eles crescem ao longo da parede do brônquio e dão metástase precoce. São tumores muito malignos, principalmente o de células pequenas, que é o mais maligno de todos. E, finalmente, o tumor carcinoide, que é um tumor que também ocorre no pulmão. Ele é derivado das células argenta-afins no pulmão. Tumor raro, não é muito comum, mas, eventualmente, a gente vê. O tumor carcinoide pode ser benigno ou maligno. Se for um carcinoide, que nós chamamos de tumor carcinoide, ou argentafinoma, também chamado, células argenta-afins, típico, é benigno. Se for um carcinoide atípico, é maligno. Então, é um tumor que você não sabe, às vezes, o comportamento dele, se benigno ou maligno. Vamos ver algumas imagens aqui dessas neoplasias. Esse aqui é um carcinoma das células escamosas, é um carcinoma geralmente central. Ele cresce geralmente obstruindo a luz do brônquio. Então, ele cresce, aqui vocês têm a carina, né? A traqueia, aqui o broncofonte, com crescimento e obstrução. Portanto, é um tumor central. O tumor também, esse tumor das células escamosas, o epidermóide espinocelular, ele cresce na região central, pode provocar grandes massas e provocar áreas de necrose. Então, quase sempre esses tumores, eles têm grandes massas com áreas de necrose e formando áreas de necrose com cavitação. Então, o espinocelular ou de células escamosas tem essa característica: tumores de região central do pulmão, obstrução da luz brônquica e crescimento infiltrativo e expansivo. Esse aqui é um caso de um adenocarcinoma, um tumor periférico. Ele cresce mais na periferia. Então, você não sabe se é um tumor in situ, mas normalmente nessa situação aqui já é um tumor invasivo. Isso vai dar muito, você vai ver a diferença na microscopia. Tem um chamado padrão lepídico desse tumor, em que ele cresce ao longo dos bronquíolos, sem invadir o bronquíolo. Então, ele cresce no epitélio bronquiolar, um adenocarcinoma. Portanto, é um tumor periférico, mais comum em pessoas idosas. Às vezes, você, num adenocarcinoma como esse aqui, você não vê nitidamente a lesão como naquele anterior. Então, uma lesão meio difusa, lembrando até uma broncopneumonia. Então, isso aí que confunde muito nas pessoas idosas. O aparecimento desse tumor, adenocarcinoma, com broncopneumonia. Isso aqui é um carcinoma de pequenas células. Se vocês observarem, o tumor vai crescendo ao longo da parede dos brônquios. Então, é um tumor que vai crescendo e vai se disseminando aqui, mas é um tumor que dá metástase precoce, apesar de crescer ao longo da parede dos brônquios. As metástases dos tumores pulmonares, qualquer um deles, sendo das células escamosas ou isso aqui, geralmente as metástases são para o cérebro. Então, o paciente, às vezes, aparece com um quadro de convulsão cérebro-cerebelo. Quadro de convulsão, sem nenhuma clínica pulmonar, às vezes, você vai ver, tem uma lesão cerebral, tumoral, você vai ver que é um tumor metastático do pulmão. Então, esses tumores pulmonares dão muita metástase para cérebro ou para cerebelo. Aqui um aspecto microscópico de um tumor de pequenas células, são tumores com núcleos compactos, com muita mitose, muita infiltração. Esse tumor de pequenas células, ele também tem uma atividade neuroendócrina, costuma ter atividade neuroendócrina. Portanto, esses tumores de pequenas células também pode dar as chamadas síndromes endócrinas paraneoplásicas consequentes a tumor de pulmão. Então, esse tumor de pequenas células dá muita síndrome paraneoplásica. Síndromes endócrinas paraneoplásicas, que é um tumor
que tem componente neuroendócrino também. E o pulmão também, ele é local de metástases, né, de vários órgãos. Então, tumores intestinais, tumores gástricos, tumores renais, podem dar metástase para o pulmão. Então, as metástases do pulmão são disseminadas por todo o parênquima pulmonar. Um outro tumor que ocorre também no pulmão, mas que não é do parênquima pulmonar, é o chamado mesotelioma. Mesotelioma pleural. É um tumor maligno da pleura, consequente ao asbesto. Asbesto é um derivado da sílica, em que pacientes que mexem com amianto podem desenvolver esse tipo de lesão, esse tipo de tumor. É um tumor que envolve toda a pleura e faz uma restrição no parênquima pulmonar. Bom, pessoal, essa foi a aula inicial que nós tivemos logo no início do curso e que estamos revisando hoje aqui com vocês. Eu gostaria agora de falar com vocês alguma coisa sobre as lesões ou a lesão pulmonar do coronavírus. São lesões recentes, pouco estudadas ainda, mas que eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui sobre os coronavírus no pulmão. Né? Experiências de outros serviços. Hoje, a manipulação, né, das pessoas com coronavírus são muito difíceis, principalmente nos cadáveres. Então, hoje, as lesões anatomopatológicas dos coronavírus são feitas em necrópsias, as chamadas necrópsias minimamente invasivas. O que significa isso? Significa o seguinte: você não abre o cadáver, você não faz a necrópsia tradicional, você funciona o pulmão orientado por ultrassom ou por tomografia. Então, a experiência que nós temos é muito pouca ainda, vocês não vão ver isso em livro-texto. No livro que nós adotamos na faculdade, vocês não vão ver isso. Eu vou comentar com vocês a experiência de outros serviços, principalmente o serviço de patologia da USP, da Universidade de São Paulo, e também do Hospital Albert Einstein e também do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá comentar alguma coisa sobre os coronavírus. Então, os coronavírus são vírus RNA, envelopados, quer dizer, ele tem um envelope, que causam doença respiratória de gravidade variável, que pode ser do resfriado comum à pneumonia fatal. Então, essa é a definição dos coronavírus. É uma família da coronaviridae. Esses vírus, eles foram identificados em 1937 e 1940, em pneumonias leves, naquela região lá do Oriente, China, naquela região lá. Principalmente em patos, em galináceos e também porcos. Mas, na época, era cometida como resfriado comum. Então, são 7 coronavírus que causam infecções respiratórias em humanos. 4 desses coronas são aqueles anteriores, causando infecções respiratórias moderadas. Causam pneumonias virais, aquelas pneumonias intersticiais, e a pessoa era quase que formas frustras. Ela se curava espontaneamente. No século XXI, então, começou a aparecer 3 coronavírus, desses 7, 3 causam infecções respiratórias muito mais graves, por vezes fatais, do que aqueles outros 4. E causaram grandes surtos de pneumonia fatal no século XXI, já no nosso século. Então, são esses 3 aí. Primeiro, é o SARS-CoV-2, coronavírus 2, quer dizer, causa a síndrome aguda respiratória grave. É um novo coronavírus identificado como agente etiológico da doença pelo coronavírus. Então, esse nome COVID-19 é doença pelo coronavírus
19 significa o ano dele, 2019, é o chamado Covid-19. Começou em Wuhan, na China, no final de 2019, mais precisamente em dezembro, que foi descrito os primeiros casos, finalzinho de dezembro. E se espalhou por todo o mundo na forma de uma pandemia. Então, esse é que nós estamos lidando com ele hoje aqui. Então, o pessoal fala Covid-19, na verdade, é um vírus já identificado no final, o coronavírus, tipo 2, que causa essa síndrome respiratória aguda, severa ou grave, essa severa aqui. Bom, nós temos um segundo vírus também, foi identificado em 2012, que é o MERS-CoV, que foi identificado como agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio. MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio. Esse vírus, ele acometeu principalmente a Arábia Saudita e aqueles países árabes em torno ali. Está mais ou menos controlado, mas também causa doença grave. A lesão pulmonar desse MERS-CoV é bem semelhante ao SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19. E esse terceiro vírus é o SARS-CoV, quer dizer, o vírus, coronavírus, que causa síndrome aguda respiratória grave ou severa, foi identificado o primeiro deles em 2002 como agente etiológico de uma epidemia de síndrome também respiratória aguda grave, também na China. Foi na China também, quer dizer, tanto o primeiro quanto esse último foi na China. E esse aqui foi no Oriente Médio. Esse aqui no Oriente Médio foi um negócio assim, muito interessante, porque relacionaram esse vírus aqui do Oriente Médio como originário em porcos. Então, na Arábia Saudita foram sacrificados toda a população suína da Arábia Saudita. Quer dizer, na verdade, tem outras situações. Na verdade, hoje, relaciona isso aqui com dromedários, né, com camelos. Esse síndrome lá do Oriente Médio. Esse aqui da China, ele teve um pique, mas não chegou a se disseminar pelo mundo. Então, hoje, ele está mais ou menos controlado. Depois de 2008, não tem nenhum caso novo desse primeiro caso aqui. Depois, então, teve esse Covid-2, que é o 19, né, que está atualmente engraçando pelo mundo aí. Bom, a microscopia eletrônica do vírus tem esse nome, você já sabe, está todo mundo sabendo, isso aí é fato comum, que ele tem uma coroa, né, semelhante a uma coroa, dá o nome de coronavírus. Ele tem uma cápsula e o genoma dele é o genoma RNA. Está dentro lá no ácido ribonucleico. Aqui uma imagem do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, em que vocês têm os coronavírus aqui, aderindo à membrana celular. Eles penetram, são envolvidos pelo fagolisosoma, porém não destruído. Então, eles se replicam, como vocês estão vendo aqui, a replicação, depois entram no núcleo e são, então, liberados. Então, esse coronavírus, normalmente, eles infectam os pneumócitos 1 e 2, e provocando uma reação inflamatória um pouco diferente daquela SARA que nós vimos lá no início. E aqui estão algumas imagens tomográficas do Covid-19. O que acontece? Você não faz diagnóstico do Covid-19 através de raio-x comum. Faz-se diagnóstico através de tomografia computadorizada. Essas imagens aqui são imagens iniciais do Hospital Albert Einstein. Vocês têm, então, essas imagens de tomografia. Então, vocês depois podem ver com calma, tem várias situações, só chamando a atenção que esse aspecto em vidro fosco é um aspecto que dá uma consolidação pneumônica mais na periferia dos pulmões. Então,
O COVID-2, quando dá consolidação na região periférica próxima à pleura, principalmente nas porções posteriores dos pulmões. Então, posterior e periférica, dando esse aspecto chamado de vidro fosco. Esse aqui está um pouco melhor. Então, vocês têm aqui, olha, na periferia dessa tomografia, são casos lá do Einstein, que você tem aqui na periferia e aqui também. Então, aspecto em vidro fosco são lesões periféricas. Ele não envolve o pulmão todo, como naquela síndrome da angústia respiratória que nós vemos lá em caso de choque. É diferente. Aqui, por exemplo, é outra área de consolidação com aspecto em vidro fosco e, às vezes, também dá lesão, provocando, às vezes, lesão com pavimentação em mosaico. Depois vocês vão ler isso aí, vocês vão ver que eu não vou ficar repetindo isso aqui para vocês. Então, são lesões periféricas. E não dá derrame pleural. Eventualmente pode dar. Isso aqui é imagem de derrame pleural, aqui e aqui. Então, essa síndrome, essa lesão alveolar provocando aspecto em vidro fosco não leva à formação de derrame pleural, muito pouco. Ela vai lesando o pulmão, destruindo lá os pneumócitos. Aqui um aspecto bem típico do COVID-19, dessa lesão pelo COVID, que vocês têm na periferia do pulmão. Geralmente nas porções posteriores do pulmão e periféricas. Depois ela vai se disseminando, mas ela se inicia nessa região. Ok? Não é disseminada. Essa lesão aqui é muito semelhante à MERS, lá do Oriente Médio, e essa agora, a COVID-19. E a lesão microscópica, aqui de um paciente, de um cadáver necropsiado lá pela USP, lá no hospital da USP, que eles fizeram com necrópsia minimamente invasiva, pulsionando o pulmão desse cadáver. Então, eles viram essa lesão aqui, ó. Uma lesão com proliferação celular, com lucros hipertromáticos aumentados e destruição do parênquima pulmonar pelo COVID-19. Então, ele prolifera, né, e ele vai depois se disseminando, ele vai liberando, sendo liberado, e a pessoa tosse, então, e vai aquelas partículas virais sendo liberadas no ambiente. Por isso é que não pode haver proximidade. Então, essa aqui é uma lesão do COVID-19 que nós não sabemos ainda como é que isso vai evoluir. Se evoluindo, que na verdade os pacientes às vezes morrem numa fase de proliferação, na fase de viremia. Ou então, eles também viram muita microtrombos nos alvéolos pulmonares, nos vasos alveolares. Então, não sabemos se aqui vai evoluir para uma fibrose, se o paciente se salvar ou não. Mas essa aqui é a fase, né, do COVID-19, é uma das poucas imagens de necrópsia aqui no Brasil. Paciente funcionado, que é essa necrópsia minimamente invasiva. Só para a gente ter uma ideia, hoje os médicos legistas, eu sou aposentado, médico legista aposentado, aposentei há pouco tempo, hoje os institutos médicos legais não fazem mais necrópsia de pacientes encaminhados que não têm um trauma. Então, eles procuram fazer necrópsia minimamente invasiva, principalmente quando é suspeito de caso do coronavírus. O fato é que os IMLs não têm esse recurso que tem a USP, por exemplo, de fazer punção pulmonar. Então, faz a necrópsia, observa-se a tomografia e libera-se o paciente. Ok, pessoal? Vocês agora, vamos ver aqui onde está são 92 partes. Está todo mundo aí, pessoal? Pode abrir o microfone? Opa! E agora? Tudo bem? Valeu. Bom dia, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom, eu não sei se eu vou abrir aqui
Olha só, eu gostaria se vocês já fizeram perguntas aí Farinha de trigo. no chat, mas eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Espera aí. Se quem tiver dúvida, por favor, pode ir colocando as dúvidas oralmente aqui, que a gente vai tentar esclarecer. Pode ser? E pessoal, estão me ouvindo? Ô, professor, eu acho que só tem aqui duas perguntas. Duas perguntas? Então, Isso vamos lá. aí. Quem pode fazer, por favor? Se o senhor podia repetir a diferença de empiema e pneu... Empiema e piotórax? Empiema e piotórax, é isso? Isso mesmo. Tá. É o seguinte, o empiema, como o piotórax, são pleurites provocadas por bactérias. No empiema, quando você tem o pus, normalmente acompanhado de precipitados de fibrina. Então, você forma camada de fibrina, então aquele pus fica bloqueado. Se você vai fazer um raio-x, aquele pus não se movimenta. Já o piotórax, você não tem presença de fibrina, então aquele pus se movimenta livremente. A diferença é essa. Mas ambos são pleurites purulentas. Só que o empiema ele é bloqueado e não se movimenta, e o piotórax se movimenta livremente pela cavidade pleural. Qual outra pergunta? Eu acho que com a sua resposta você responde as duas já. Já respondeu as duas? Porque a pergunta era se o empiema era pus solto, livre. Professor, Sim, professor, pode falar. o que diferencia ter essa fibrina e não ter? Não tem a diferença aí, é o seguinte, às vezes é uma oxidação mais rica em fibrina e outra não. Quase sempre, com essa fibrina, essa oxidação, você vai levar a aderências pleurais. Mas não tem uma explicação muito correta, não. Então, o pus, ele está às vezes solto, não tem muita fibrina, não bloqueia, não forma empiema. Então, forma o piotórax. Fica movimentando livremente na cavidade pleural. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa? Assim, mais alguma dúvida? Olha só, vocês podem colocar então no chat de vocês os nomes com os números. Eu não vou fechar agora, que é para me dar frequência através do chat. Tá bom? Ok? Ok. Então, tá bom. Então, muito obrigado e bom fim de semana para vocês. Eu estou aguardando aí uns 15 minutos para vocês colocarem o nome no chat aí, tá bom? Obrigada, professor. Falou. Falcão. Oi, fala. Não, estou agradecendo só. Ah, não, que isso, sem problema, pessoal. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula. Obrigada, professor. Obrigada pela Bom final de semana, professor. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, Valeu. Falcão. Obrigada, professor. Um abraço para Obrigado, vocês. professor. Tchau, bom fim de semana. Saudade de vocês, hein? Pô, saudade demais. Fala não. Com Deus. Né? Saudade também. Tá bom, um abraço, pessoal. Alugão. Estou aguardando aí, vou aguardar 15 minutos para vocês colocarem o nome para a gente dar frequência, ok? Depois eu fecho.
Não, posso. Pode não, tá? Pode fazer. Voltei. Ah, não é possível. Oi. Mas eu pedi tchau, garota. Tô com saudade? Não, mas já foi tão rápido assim. É, já voltei. Não tinha uma coisa mais. Oi, voltei. Oi. Ela não viu mais onda, não, mas oi. Cabeça. Ai, oi, ô mãe. Oi. Ah, vai nessa, vai. Vai nessa. Sobrou na geladeira.